Fala, meu aluno, tudo bem contigo, amigão? Então vamos agora a mais uma videoaula. Cara, você não sabe o tanto que essa videoaula vai ser muito bacana para você. Aqui a gente vai estar tratando com a ideia de tirar raízes quadradas aproximadas, meu amigo. Você não sabe o tanto que essa ferramenta que eu tô te ensinando ela é poderosa. Olha, só tem uma observação em relação a essa ferramenta. Você só vai encontrar uma raiz quadrada não exata, ou seja, não vai ser todas as casas decimais que você encontraria de uma raiz quadrada comum, tudo bem? Aqui a nossa ideia é tirar a raiz quadrada de qualquer número com uma boa aproximação, dependendo até da situação, você vai estar pegando até 3 casas decimais de aproximação. Olha que bacana isso! Quanto maior o número, você vai conseguir uma aproximação melhor ainda. Então é muito interessante essa ferramenta que eu vou te ensinar agora. Lembrando que você vai obter de 1 a várias casas decimais de aproximação. Quanto maior o número, você vai ter uma aproximação muito melhor em relação a essa técnica aqui. Afinal, só para você ter uma ideia, aqui a gente vai estar tratando de tirar a raiz quadrada de 320, de 75, e olha o que você só precisa saber. E esse esqueminha? Mas Pedrinho, como assim? Eu não entendi muito bem esse esquema. Olha o que você vai fazer. Para tirar a raiz quadrada de qualquer número, você vai repetir o número que está dentro da raiz. E vai somar com um quadradinho. Mas Pedrinho, que quadradinho é esse? É o quadrado perfeito mais próximo desse número, independente se ele for acima ou abaixo desse número. A ideia é você sempre pegar o quadrado perfeito, o número que tem raiz quadrada exata mais próximo desse número. Bacana? E o que você vai fazer depois? Vai dividir por 2 vezes a raiz quadrada desse mesmo quadrado perfeito. Vamos tentar enxergar esse negócio com os nossos exemplos para você ver o tanto que é bacana isso daqui. Por exemplo, vou tirar a raiz quadrada de 3. Como é que a gente tira a raiz quadrada de 3? Pela técnica que eu acabei de te ensinar. Primeira coisa, você vai repetir o 3. Aqui está o número 3. Você vai somar o 3 com o quadrado perfeito mais próximo a ele. Qual o número mais pertinho do 3 que tem raiz quadrada exata? É o número 4. Pedrinho, tem problema se é acima? Não tem problema algum. A ideia é você sempre pegar o mais perto. Porque, por exemplo, quem que é próximo do 3 que tem raiz quadrada exata? Poderia ser 1 e poderia ser o 4. Só que entre o 1 e o 4 está mais perto dele. Então a gente vai ficar com o 4. Aqui está. Então tiraremos... Então a gente vai pegar o 4 como quadrado perfeito. E embaixo o que a gente vai fazer? Teremos 2 vezes a raiz quadrada desse quadrado perfeito selecionado. Pronto, é esse cálculo que você tem que fazer e você já vai ter o valor da sua raiz quadrada aproximada. Agora eu te pergunto, por comparação, é melhor você tirar uma raiz quadrada de 3 ou é melhor você tirar a raiz quadrada de 4? Eu tenho certeza que a raiz quadrada de 4 é muito melhor para você. Agora vamos continuar essa brincadeira. Então isso daqui vai ser igual ao quê? 3 mais 4 equivale para a gente a 7, tá aqui, ó. Tô repetindo 7. E embaixo eu tenho a raiz quadrada de 4, que é 2. Então aqui embaixo eu vou ter, aqui, já vamos fazer direto, raiz quadrada de 4. Já sabemos que é 2, 2 vezes 2 vai ficar quanto para a gente? 4. Ou seja, calcular a raiz quadrada de 3, um valor bem próximo a isso, é o mesmo que fazer o 7 dividido pelo 4. Lembrando que aproximado não chegaremos em valor exato da raiz quadrada de 3. Então, fazendo-se 7 dividido por 4. Amigão, isso aqui dá para fazer de cabeça. São 2 metades sucessivas. Metade do 7 é 3,5. Metade de 3,5, olha aqui o resultado. 1,75. E para quem assistiu a minha aula passada, viu que a raiz quadrada de 3, ela vale 1,73. Veja que você tem como aproximação uma boa aproximação até a primeira casa decimal. Então, por uma técnica muito simples, você já consegue encontrar uma casa de aproximação para esse nosso resultado. Só escrevendo aqui novamente, 1,75. Aqui está. 1,75.
Show de bola, amigão? E isso daqui sempre vai estar valendo pra gente. Então, sempre eu vou colocar aqui, ó, comparando com o resultado dentro de um parênteses, que é para você ter ideia do valor real. O valor real da raiz quadrada de raiz de 3 é 1,73 aproximadamente. Então veja que o nosso erro foi só a partir da segunda casa decimal. Agora vamos fazer a mesma coisa para o 5. A ideia é a mesma. O que a gente vai fazer? Vamos fazer uma divisão. Primeiramente, o que a gente faz? Repete o número dentro da raiz. Aqui está ele. A gente vai somar esse camarada ao quadrado perfeito mais próximo dele. Qual o número que tem raiz quadrada exata e é mais pertinho do 5? Bem, eu teria o 4 e o 9. O 9 e o 4 têm raiz quadrada exata, mas o mais próximo dele é o 4. Então, colocaremos o 4 aqui também. Mas, Pedrinho, o 4 vai valer tanto para o 3 quanto para o 5? Sem problema algum. A ideia é sempre pegar o quadrado perfeito mais próximo. Embaixo eu vou ter 2 vezes a raiz quadrada desse mesmo quadrado perfeito. Aqui está. Agora, amigão, o que a gente vai fazer com isso? É só realizar cálculo, só realizar continhas fáceis agora. Afinal, entre tirar a raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 4, o do 4 é muito melhor. Raiz quadrada de 4 dá quanto mesmo pra gente? 2. Começa aqui em cima. 5 mais 4 equivale a 9. Aqui está. 2 vezes 2 equivale a 4. Então, tirar a raiz quadrada de 5, teremos como valor aproximado 9 dividido pelo 4. Espera aí, 9 dividido por 4 são 2 metades sucessivas. Metade de 9 dá 4,5. Metade de 4,5, quanto que dá mesmo? 2,25. Aqui está, ó, 2,25. Para quem assistiu a minha aula passada, a gente viu que a raiz quadrada de 5 vale aproximadamente quanto? 2,23. Então, novamente, obtemos, por uma técnica fácil, uma casa de aproximação para esse resultado. Está aqui, ó. Esse daqui era o resultado correto. Veja que você ganhou uma casa de aproximação. Muito bacana essa ideia, não é? Então veja que você consegue obter pelo menos uma casa decimal para obter de forma rápida essas raízes quadradas. Coloquei mais 2 exemplos aqui para gente. Raiz quadrada de 75 e de 320. Vamos evoluir um pouquinho mais. Pera aí, 75? Qual que é o número que tem raiz exata e é mais próximo do 75? Ah, Pedrinho, tem o 81 e tem o 64. Só que entre o 81 e o 64, o 81 está mais pertinho, não é? Porque de 75 para 81 são 6 unidades. De 64 para 75 são 11 unidades de diferença. Então, o 81 é o mais próximo. O que teremos, então? 75 mais 81. Isso daqui eu vou ter que dividir por 2 vezes a raiz quadrada do próprio 81. Novamente, a mesma brincadeira. É melhor você tirar a raiz de 75 ou de 81? De 81 é muito melhor, eu tenho certeza que você vai responder isso. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que o quê? Raiz quadrada de 81, isso equivale a 9. 75 mais 81, 5 mais 1 equivale a 6, está aqui. 7 mais 8 equivale a 15, então está aqui 156. 2 vezes 9 equivale para a gente a 18. Então basta fazer 156 dividido por 18. Aí, amigão, você faz pelo método Tia Teteia. Para ganhar tempo, eu já vou fazer na calculadora essa divisão. 156 dividido por 18. Eu encontrei 8,666. Olha que coisa do satanás, né, velho? 8,666 e assim vai indo, ó. Ficou um monte de 6 aqui na minha divisão. Fechou. Deu esse resultado aqui. Agora, na minha calculadora, faça aí também junto comigo, que é para você verificar junto comigo. Calcule a raiz quadrada de 75. Na minha calculadora, eu encontrei esse resultado aqui, amigão. Olha que bacana. 8,660. Percebeu que o seu erro foi somente aonde? Na terceira casa decimal. E para quem faz provas sem calculadora, só de você ter uma casa de aproximação já é o bastante para você realizar os cálculos que ele está te pedindo.
Aqui com a raiz quadrada de 75, amigão, pela técnica que eu tô te ensinando, você ainda conseguiu mais uma casa decimal. Aqui está, ó. 8,66. Olha que aproximação massa. Eu tô te falando que isso daqui é uma aproximação muito boa pelo pouco cálculo que você faz. Imagina você ter que fazer isso no braço. É muito mais xarope, não compensa. Para finalizar, vamos lá, raiz quadrada de 320. A ideia é a mesma. Só guardar aqui. A ideia é a mesma. 320 eu te pergunto, qual número tem raiz quadrada exata e é mais próximo do 320? E Pedrinho, aí já apertou um pouquinho, tá muito grande esse negócio. Dá uma voltada naquela aula de raízes quadradas que eu coloco os principais quadrados perfeitos para você saber raiz. Então vejamos, peraí. Eu sei que de 289 dá 17. 324 dá 18. Peraí, entre 324 e 289, 324 é um ótimo candidato. Então o que eu vou fazer aqui? Repito 320, que é o cara dentro da raiz, vou somar com 324. Isso daqui eu vou ter que dividir por 2 vezes a raiz quadrada do mesmo 324. Aqui está. Então é esse cálculo que você vai ter que realizar para calcular essa raiz quadrada aproximada. Viu que bacana? Agora, 320 mais 324. Isso equivale a 644. Aqui está. 644. Embaixo, a raiz de 324, isso equivale para a gente a 18. 2 vezes 18 equivale para a gente a 36. Aí, como eu já comentei com você, faça agora a divisão pela tia Teteia. 644 dividido por 36. Mas, para ganharmos tempo, já vou fazer o cálculo na calculadora. Então, vamos lá. 644 dividido por 36. Na minha calculadora eu encontrei 17,8888 toda a vida. 17,888 toda a vida. Aqui está. Agora, vamos calcular a raiz quadrada desse 320? Vamos lá. 320, tirando-se a sua raiz quadrada. Amigão, olha que lindo. Olha o resultado que eu encontrei e que você vai encontrar também. 17,8885. Ou seja, o seu erro... Cara, olha que lindo isso. O seu erro foi apenas na 4ª casa decimal. Cara, que aproximação louca é essa? Você conseguiu uma aproximação de 3 casas decimais. E detalhe, olha só o tanto que ficou pertinho. O 4º número não seria o 8? A diferença ainda da 4ª decimal daqui para esse, de 5 para 8, a diferença seria de 3 números, de 3 unidades. Ou melhor, 3 unidades de centésimos de milésimos de milhar. Olha só que coisa mais louca. Então veja que aqui você tem uma aproximação enorme quando você faz essa técnica aqui que eu estou apresentando para você. Então, meu amigão, leve isso daqui para a prova, que é muito simples de você aplicar. Brinque com os vários números, que é para você treinar essa técnica e nunca esquecê-la. Ela é muito interessante para quem está fazendo cálculo de raízes quadradas. Beleza, amigão? Então a gente finaliza essa aula por aqui e eu te aguardo na próxima aula, onde a gente vai aprender agora expressões numéricas. Beleza, amigão? Forte abraço e bons estudos para você!